Nós vamos agora ao vivo com o Vitor Garcês, que está nesta entrevista coletiva com o delegado responsável pelas prisões de 3 pessoas com possível envolvimento no caso da morte da adolescente de 16 anos, a Giovana. Vitor, é com você. Oi, Sandro, boa noite para você e para todo mundo que está acompanhando a gente. É isso, né? Hoje as equipes da Delegacia de Homicídios aqui de Rio Preto, a DEIC, né, cumpriram 3 mandados de prisão temporária contra os suspeitos de envolvimento, né, no caso da Giovana. O corpo dela foi encontrado no ano passado, né, em um sítio na cidade de Nova Granada, e ela estava desaparecida desde dezembro de 2023. Hoje os presos são o empresário, que é suspeito de envolvimento na morte e também na ocultação do corpo, o caseiro onde o corpo dela foi encontrado no sítio em Nova Granada, e também um funcionário da empresa onde a Giovana foi vista pela última vez. Ao meu lado está o delegado responsável pelas investigações, Dr. André Victor Amorim. Doutor, em relação às prisões que aconteceram hoje, né, vocês cumpriram aí 3 mandados de prisão temporária que valem por 30 dias. Esses mandados foram cumpridos por algum motivo específico? Os presos, né, eles já tinham prestado depoimento? Fala um pouco sobre as novidades em relação ao inquérito que está sendo conduzido pela DEIC aqui de Rio Preto. Boa noite para o senhor. Boa noite. Bom, hoje várias equipes daqui da DEIC de São José do Rio Preto, nós demos cumprimento a esses 3 mandados de prisões temporárias e a um mandado de busca domiciliar. Essas ordens de prisão foram deferidas aqui pelo Poder Judiciário de Rio Preto em virtude das nossas investigações daquela possível homicídio, ocultação de cadáver que aconteceu no ano passado. As investigações ainda correm sob sigilo judicial, então eu não posso adiantar muita coisa nesse momento, mas eu posso dizer que durante as investigações sobrevieram elementos que fundamentaram esse pedido de prisão temporária, que foram acatados tanto pelo promotor quanto pelo juiz. Na época, né, o empresário e até mesmo o caseiro, eles confessaram a ocultação de cadáver. Em relação ao homicídio, tem resultado de laudos periciais que foram realizados? Eles chegaram a confessar o homicídio ou ainda não, doutor? Não, eles vieram presos agora, né? Nós ainda não ouvimos os 3 presos e nós vamos fazer isso no momento oportuno. Então é nesse momento que eles vão ter a oportunidade de prestar as versões deles sobre a morte. Hoje, além das prisões, vocês também apreenderam, né, drogas e armas. Onde essas apreensões foram feitas? O empresário pode responder por qual crime agora? Tem posse e porte ilegal de arma? Fala sobre isso também. Sim, durante as diligências nós encontramos em posse do empresário uma porção de cocaína, uma pistola 9mm, uma garrucha calibre 22 e um revólver calibre 22, além das munições respectivas. A garrucha e o revólver não tinham documentação e a pistola estava no endereço de guarda que não corresponde com o registro dele. Então é por isso que, além da prisão temporária dele, que nós estamos dando cumprimento, eu estou prendendo ele em flagrante por posse ilegal de arma de fogo. Em relação ao inquérito, né, da morte dessa adolescente de 16 anos, quais são os próximos passos agora da Polícia Civil? Os próximos passos, se nada se alterar, é a oitiva desses investigados e eu relatar o meu inquérito expondo as minhas conclusões para o Poder Judiciário. O corpo dela foi encontrado, né, nesse sítio. Na época, né, houve uma denúncia, as equipes foram até lá e encontraram essa ossada. Relembra o caso, doutor? Bom, eu não posso também dizer muito sobre isso em virtude do sigilo, mas a prisão em flagrante foi por ocultação de cadáver, decorreu do encontro de um cadáver ali num sítio em Nova Granada em agosto do ano passado. Tá certo, muito obrigado pela sua participação, bom trabalho para vocês. Sandro, então é isso, né? Novidades em relação ao caso dessa adolescente de 16 anos, que o corpo dela foi encontrado no ano passado. Ela ficou aí pouco mais de 6 meses desaparecida. A ossada, né, na época, como eu disse, foi encontrada em um sítio na cidade de Nova Granada. E, a princípio, né, na época, a Polícia Civil informou pra gente que essa adolescente teria ido à empresa desse
desse homem que fica às margens da rodovia BR-153 à procura de um estágio. Ela chegou a fazer uma entrevista ali, né? O currículo dela, inclusive, foi encontrado na empresa e no primeiro depoimento, né, o empresário disse que eles consumiram cocaína na empresa e depois deles terem consumido essa droga, a adolescente foi encontrada morta dentro ali da empresa, dentro de uma sala, e ele falou que ela teria tido uma overdose, né, um mal súbito. Esse foi o depoimento que ele disse para a Polícia Civil. Só que em outro depoimento, ele falou que já tinha conhecido essa adolescente antes dela fazer a entrevista de emprego por meio de um aplicativo de relacionamento. Inclusive, eles já se conheciam há algum tempo, segundo o depoimento, então, desse empresário, né? E além disso, ele e o caseiro, na época, confessaram que tiveram relações sexuais com a menor. O laudo pericial ainda não saiu em relação a esse fato, né? Em relação a essa informação sobre a relação sexual que eles tiveram, né, com essa adolescente. Então, tudo isso ainda está sendo investigado. Como o delegado falou pra gente, o caso segue sendo investigado sob segredo de justiça, mas hoje a Polícia Civil aqui de Rio Preto, DEIC de São José do Rio Preto, cumpriu 3 mandados de prisão temporária contra os investigados aí na morte da adolescente Giovana, né? Na época, como eu disse, eles confessaram a ocultação de cadáver, mas também a polícia apura um possível homicídio aí por parte desses 3 investigados. A gente continua acompanhando aqui então as investigações. Qualquer novidade, eu volto na programação ainda hoje, viu, Sandro? Tá certo, obrigado, Vitor. Muita coisa ainda precisa ser esclarecida, né, nesse caso, nessa morte, né, precoce da Giovana, com apenas 16 anos. A gente continua acompanhando todo o desdobramento. É possível que tenha novidades, só que, como você viu, o delegado não pode passar porque está sob sigilo, né? Está sob segredo de justiça, e a gente tem que respeitar o trabalho da polícia, o trabalho da justiça. Mas o que a sociedade quer é uma resposta, e a gente, como, né, jornalista, com os profissionais aí da notícia, a gente tem que buscar essa informação, mas respeitando, né? E qualquer novidade você traz pra gente. Tá bom, Vitor? Muito obrigado pelas suas informações.